Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos permite chegar aqui neste lugar, nesta praça, para proclamar a Sua palavra, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre. Nós estamos nesta tarde, neste dia chuvoso, que ainda permanece nublado, e Deus nos concede esta oportunidade de estarmos aqui para falar do seu amor, falar da sua graça e da sua misericórdia. Queremos louvar a Deus pela sua vida, aonde quer que você esteja ouvindo a nossa voz agora, aonde quer que essa voz, aonde quer que esse som esteja alcançando neste momento, que Deus te abençoe, que Deus continue preservando a tua vida, que Deus continue guardando a tua família, a tua casa e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para isto, para nós refletirmos nesta tarde, quero ler um texto da palavra de Deus, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14, diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus nesta ocasião, o texto que nós acabamos de fazer menção, acabamos de fazer a leitura, é um escrito do apóstolo Paulo, em que ele está escrevendo a uma igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras endereçadas a irmãos que estavam em uma cidade chamada Colossos, na região ali da Ásia Menor, que hoje é considerado a atual Turquia no mundo moderno. Paulo escreve essas palavras endereçadas a esses irmãos que ali estavam, no intuito de animá-los e fortalecê-los, no intuito de encorajá-los a permanecerem firmes na fé. Entretanto, porém, a palavra que Paulo escreve a irmãos, a pessoas que estavam na fé e que já eram convertidas ao Senhor, Paulo está escrevendo isso, palavras a quem já era convertido a Deus, palavras para quem já estava servindo a Cristo em uma comunidade cristã. É isso que Paulo está endereçando esta carta, essas palavras, ele está escrevendo a essas pessoas que já tinham tomado uma decisão nas suas vidas de seguir o Cristo, de seguir a Jesus. Porém, nós podemos extrair aqui algumas lições. Nós podemos extrair aqui algumas expressões nas palavras de Paulo e que podem também ser aplicadas no intuito de mostrar às pessoas
que ainda não aceitaram a fé, que ainda não frequentam nenhuma comunidade cristã, que ainda não caminham no caminho de Cristo, que ainda não andam no caminho do Senhor Jesus. Extrair algumas lições aqui de como se encontra a vida de alguém, como se encontra, qual é a realidade espiritual de alguém que ainda não está em Cristo, de alguém que ainda não caminha com Cristo. Veja que Paulo, ele fala aos irmãos que eles utiliza a palavra, o verbo está no passado. Ele fala que aqueles irmãos estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza, ou seja, da sua natureza humana, da sua natureza caída, no estado do pecado. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, outro tempo, em outro momento, que é no passado, aqueles irmãos estavam mortos, mas que agora eles aceitaram a fé, entregaram suas vidas a Jesus, significa que agora eles têm vida em Deus, têm vida em Cristo. E qual é a lição que qual é a verdade que nós extraímos aqui para aqueles que ainda não estão em Cristo? É que essas pessoas ainda se encontram em um estado de morte. Você, meu amigo, que ouve a nossa voz, você que ouve essa mensagem agora, e que você ainda não comunica, ou que você ainda não faz parte de nenhuma comunidade cristã, que você ainda não caminha no caminho de Cristo, que você ainda não é um seguidor de Jesus, o Cristo, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba dessa verdade: a sua alma, a sua vida espiritual não existe, você está morto espiritualmente, você está morto para Deus, você não existe, você é alguém que está morto espiritualmente falando. Paulo está dizendo que os cristãos em Colossos, eles estavam mortos nos seus pecados. Qual é o pecado que você tem cometido? Qual é o pecado que você tem praticado? Quais são as atitudes de transgressões que você tem tomado e que são atitudes que não glorificam, que não engrandecem a Deus? Paulo está dizendo que se você vive na prática do pecado, você está morto nesse pecado. Você está morto e distanciado de Deus. Paulo vai dizer que aqueles cristãos, eles eram mortos, mas ele escreve aos Efésios também dizendo que Deus deu vida. O apóstolo João escreve dizendo as palavras de Jesus, no capítulo de número 10, Jesus Cristo declara: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu, todavia, porém, vim para dar vida, e vida em abundância. Jesus Cristo está pronto para dar vida a você. Jesus Cristo quer vivificar você. Jesus Cristo quer trazer vida para você. Mas saiba que você se encontra num estado de morte se você está distante de Deus, se você está longe do Senhor. O que é que a palavra continua nos dizendo? Ele cancelou todos os escritos de dívida, ou ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Saiba que se você ainda não aceitou Jesus, saiba que se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, existe
Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, existe um escrito, existe uma cédula acusatória contra você diante de Deus, que te acusa diante de Deus por causa desse pecado, por causa dessa transgressão que você pratica, por causa desse erro que você comete. Existe um escrito de dívida contra você diante de Deus. Mas quando você entrega a tua vida a Jesus, quando você reconhece Jesus como Salvador, a tua vida é livre desse escrito. Esse escrito de dívida é cancelado contra você e você é perdoado de todos os teus pecados. Saiba, meu querido, Jesus te ama. Jesus tem plano para você. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.